will now be recorded. Ok, agora sim, portanto, acho que estamos em condições de começar. Portanto, desde já, agradeço a todos os que se inscreveram e que tiveram aqui um tempo, imagino, dias atarefados para dedicar aqui um bocadinho à nossa apresentação. Portanto, nós estamos, no fundo, a apresentar a versão 2.0, neste caso é a 2.2 do nosso template Logic Beam. Esta aventura começou já há um ano atrás, portanto, para quem assistiu há um ano atrás à apresentação da primeira versão, isto foi um desafio que nós lançámos a nós próprios, de criar um template direcionado para o mercado português, portanto, um template archicado, mas um template que não fosse uma coisa básica, mas sim uma ferramenta profissional com bastantes automatismos, bastantes configurações para permitir que a comunidade de utilizadores em Portugal do Archicad possa ter acesso a um template profissional, portanto, a um bom template Archicad. Ora bem, este projeto, como eu vos disse, começou há um ano atrás. Eu vou só aqui desligar aqui uma câmara de, pelo menos um microfone que está aqui em background. Já agora eu agradeço se puderem só desligar os micros, só para não termos aqui um feedback Sim. ou um ruído de fundo. Obrigado. E portanto, esta aventura começou há um ano atrás, nós disponibilizámos a primeira versão e a partir daí foi, portanto, assistirmos às pessoas a adotarem, portanto, houve várias empresas que nos contactaram após a primeira versão. Em alguns casos nós fizemos implementação, ou seja, fizemos formação no próprio ateliê para ajudar a integrar o template e fizemos também configuração on demand, ou seja, ajustámos o template, fizemos, por exemplo, adicionámos mais favoritos ou fizemos algumas configurações relacionadas com os mapas e listagens e, portanto, o template, de uma forma geral, superou as nossas expectativas, pelo menos para este primeiro ano. E, portanto, o template continuará a ser gratuito para todos os clientes que tenham uma subscrição ativa, portanto, licença ativa junto da Logic Beam. Ele vai poder ser descarregado a partir do final desta semana no sítio habitual. Portanto, para quem nunca fez o pedido de download, pode vir aqui aos downloads template Archicad Logic Beam e preenche. Para quem já tiver preenchido isto no passado, não tem que voltar a preencher. Portanto, nós vamos depois enviar um e-mail automático que vai indicar que está disponível uma nova versão e vão poder descarregar. Pronto, então, o que é que nós temos aqui de novo? Bom, nós criámos aqui, nós tentámos fazer aqui uma apresentação que durasse cerca de uma hora, também para não ser demasiado longa e para não fazer com que as pessoas perdessem o interesse. E, portanto, há aqui, obviamente, uma base que vem do ano passado. Nós recebemos vários feedbacks de vários utilizadores e decidimos criar, portanto, uma versão 2. Eu vou só, peço desculpa, eu vou só tentar aqui desligar uma câmara. Desculpa, uma câmara não, um microfone, que é para não termos aqui um feedback. Ora bem, eu acho que agora já não vamos ter esse problema. E portanto, eu estava a dizer, a base é a anterior, mas obviamente com várias melhorias. E que melhorias são essas? Portanto, eu preparei aqui um apanhado, isto depois vai ser disponibilizado também no download. E portanto, estas são as novidades que acrescentámos no template desde o ano passado. Uma das coisas que irão reparar é que o template já está disponível para a versão 29 do Archicad, que saiu há cerca de uma semana e meia. E, portanto, vamos ter duas versões. Uma para o 28, para quem continua ainda no 28 ou ainda não teve tempo de fazer upgrade, e também para a versão 29. Portanto, o template está otimizado para a versão portuguesa, está pronto a usar e tem exatamente as mesmas funcionalidades, se bem que no 29 vão reparar que algumas coisas estão diferentes, porque o Archicad 29 permite, por exemplo, ter outro tipo de aspecto visual nas tabelas, dos mapas e listagens, portanto há ligeiros ajustes consoante a versão. Agora, de uma forma geral, o que é que mudou? Portanto, fizemos a inserção da biblioteca global, portanto, deixámos de ter a biblioteca monolítica, o que significa que passamos a ter muitos mais objetos disponíveis nativamente no template, e todos eles em português, e daqui em diante será sempre assim, o que vai facilitar as atualizações do template.
E depois fizemos alguns ajustes, muitos partiram de pedidos que fomos tendo, de feedback, portanto, há aqui coisas que se calhar são mais fáceis de perceberem quando estiverem a usar. Nós fizemos a reindexação de vários atributos, tivemos que rever o filtro de opções de visualização de modelo, porque como temos uma nova biblioteca, essa biblioteca global permite alterações e novas configurações e, portanto, foi feito esse ajuste tanto para o Archicad 28 como para o 29. E também fizemos alguns ajustes de parâmetros com a pipeta e com a seringa. Portanto, quando estamos a transferir propriedades, criámos algumas opções adicionais para a pessoa poder definir o que é que, neste caso já está definido, mas pode ajustar aquilo que quer transferir. Ora, adicionámos mais composições, era alguma coisa que algumas pessoas disseram que faltava na versão anterior, portanto temos mais composições, temos mais superfícies, temos uma simplificação das categorias das zonas, que estava eventualmente um pouco complexo e, portanto, revimos essa questão. E vimos também, por exemplo, vou saltar aqui um bocadinho mais para a frente, a questão dos favoritos. Portanto, temos muito mais favoritos pré-configurados para coberturas, para muros, lares de piscina, rampas, elevadores. Temos também vários favoritos agora na pasta dos objetos, porque graças à biblioteca global temos acesso a mais coisas, então vocês vão ver que já temos objetos de estacionamento, curvas em rampa, tudo já pré-configurado e, portanto, pronto a utilizar. Pronto, foram feitos alguns ajustes, também havia alguns bugs naturalmente, em combinações de layers, portanto revimos os índices das interseções, fizemos também aqui, criámos rótulos para os keynotes, que foi uma coisa que apareceu na versão anterior do Archicad e portanto agora adicionámos uma lista com vários rótulos prontos a usar e prontos a editarem, portanto isso fica obviamente ao vosso critério. E fizemos também aqui alguns ajustes nos próprios layouts, portanto criámos uma pasta para as acessibilidades, retificámos também as propriedades de algumas pastas dos layouts, portanto para a numeração ser mais automática. E depois há aqui alguns ajustes, mas depois vão ter possibilidade de ver este documento e de verem cada ponto e testarem no vosso template. Uh, Isso obrigou-nos, obviamente, a atualizar também o manual. Portanto, o manual do template já está atualizado para a versão 2.2 e, portanto, tem aqui alguns ajustes relativamente à versão anterior. Portanto, o manual também é disponibilizado durante o download e para quem está a começar do zero, ou seja, para quem ainda não usava o nosso template e vai dar agora os primeiros passos, portanto, este manual é um documento escrito que acompanha o template e serve, de certa forma, para quem está a começar perceber qual é que foi o raciocínio que utilizámos na criação do template, ou seja, porque é que as coisas estão organizadas de uma determinada forma e como é que se devem, por exemplo, criar novos layers, novos materiais, quais os índices a usar, de modo a manter o template uh, organizado e a funcionar. Portanto, há aqui alguma leitura para fazer, para perceberem qual a lógica que está por trás deste template. Mais uma vez, e como o ano passado, estamos abertos a sugestões, portanto, venham elas, venham os comentários positivos, negativos, portanto, a ideia é irmos atualizando e sempre que possível lançar uma nova versão com coisas novas, porque o Archicad vai tendo ferramentas novas e nós vamos percebendo que podemos ter essas coisas também a funcionar no template. E portanto, isto é mais um documento que eu percebo que algumas pessoas não, nunca leram, mas às vezes dá jeito para tirar dúvidas, perceber, por exemplo, como é que as propriedades funcionam, porque é que estão otimizadas de uma determinada maneira. Portanto, é uma ferramenta interessante portanto, ter este manual para acompanhar o template. Ora bem, então vamos dividir a apresentação em duas partes. Como eu sei que há muitas pessoas que estão na sessão que nunca viram o template, eu vou apresentar o template, portanto, o que é que ele faz, e depois já vou mostrar as versões portanto, da versão 28 e da versão 29 novas. Então, para começar, nós temos aqui um vídeo na nossa página, portanto, ele está disponível e ele mostra a apresentação do ano anterior. Portanto, eu não vou fazer uma apresentação igual, vou fazer uma coisa mais reduzida, só para perceberem o potencial. E ao mesmo tempo, para quem já é nosso cliente, nós temos na nossa página do YouTube
outros 2 vídeos que correspondem às sessões que nós fizemos o ano passado. Portanto, nós, após a apresentação, ainda fizemos 2 sessões de dúvidas e fizemos 2 sessões onde mostramos cada uma das funcionalidades. E, portanto, isso está disponível na pasta da Logic Beam no YouTube e, portanto, podem também continuar a utilizar esses vídeos, porque esses vídeos acabam por estar atuais, porque cobrem pelo menos o essencial do template. Então, vindo aqui para o Archicad, eu tenho aqui um modelo que algumas pessoas já conhecem, porque é o nosso modelo exemplo. Portanto, isto é um projeto genérico, inventado por nós, que demonstra como é que o template pode ser utilizado. E, portanto, eu não vou consumir tanto tempo como o ano passado, até porque quero manter isto dentro de 1 hora, a apresentação, e vou-vos mostrar o que é que o template Logic Beam tem. Então, para começar, eu vou aqui ao meu piso 0. Portanto, o template Logic Beam é um fecheiro TPL. Neste caso, nós estamos a ver uma casa já construída só para servir como base para tirar dúvidas, mas ele é fornecido como um TPL e quando a pessoa arranca, não tem nada no ecrã. Pronto. Nós desenvolvemos esta pequena casa, entre aspas, para testar o template e para mostrar como é que ele funciona. Portanto, nós aqui temos um modelo, portanto, é um modelo que não está, de certa forma, muito detalhado, mas tem alguma informação relevante. E este template foi construído, ou neste caso este modelo foi construído com as ferramentas tradicionais do Archicad. Aqui a única diferença é que nós não perdemos muito tempo a configurar paredes, portas, janelas, vigas, pilares, porque o template já tinha essa pré-configuração. Portanto, para todos aqueles que começarem a usar agora o template, vão ver que quando chegarem, por exemplo, à ferramenta parede, já vão ter favoritos e se entrarem dentro das definições de parede, vão ver que todas as opções de desenho com as canetas respectivas de corte e alçado já estão definidas, todos os elementos já têm uma classificação Archicad e uma classificação Logic Beam, que vai permitir depois ter de forma automática mapas de acabamentos, e portanto esta parte é relevante porque vai automatizar certas tarefas, e vão reparar também que as propriedades são um pouco mais extensas do que aquilo que vem nativamente no Archicad. E, portanto, nós temos aqui várias propriedades adicionais, como a opção da descrição, as legalizações, porque a ferramenta de renovação do Archicad, por defeito, não tem esta funcionalidade e, portanto, nós temos isto associado a uma sobreposição gráfica. Temos também aqui várias propriedades relacionadas com zonas, com compartimentos. Portanto, e ao fim e ao cabo, o template serve para nós produzirmos projeto de uma forma mais rápida e não perdermos tanto tempo com a configuração. Essa foi feita por nós, está testada e por todos aqueles que quiserem otimizar e alterar podem seguramente fazê-lo. E portanto nós construímos este modelo. Este modelo tem, ele depois vai ficar disponível também, ele tem 2 ou 3 pisos, temos aqui portas, janelas, vigas, pilares. Se formos ver o mapa de vistas do template, portanto o template por norma traz esta estrutura de vistas, tem pastas já estão dedicadas para diferentes vistas 3D por disciplina. Portanto, se eu entrar aqui em arquitetura, eu tenho uma vista geral da arquitetura, mas se eu clicar em estrutura, ele automaticamente sabe que nesta vista vai filtrar a informação e está-nos a mostrar apenas os elementos que foram classificados como sendo núcleos de elementos estruturais. E, portanto, isto é importante porque à medida que nós vamos construindo o projeto, ele já está por trás a gerar o modelo estrutural e quando for necessário exportar em IFC para o nosso engenheiro de estruturas, esta filtragem já está feita e está sempre a ser feita em tempo real. Depois temos aqui algumas axonometrias pré-configuradas para tirar imagens para efeitos de apresentação. E depois a parte mais interessante é os índices, onde nós podemos ver que existem aqui várias pastas pré-definidas para índices de alterações, índices de peças desenhadas. Por exemplo, se eu der aqui 2 cliques, eu automaticamente vou para um mapa e consigo ver logo todas as peças desenhadas que eu vou ter em cada um dos meus layouts, a sua numeração, a sua revisão. Portanto, todo este trabalho de configuração já está feito. Depois temos a parte das peças desenhadas. Portanto, nós criámos aqui
pastas para diferentes fases do projeto e, portanto, cada fase terá uma escala distinta. Temos aqui, por exemplo, peças desenhadas à escala 1:200, portanto, e o que acontece nesta pasta é que basicamente o modelo vai ser filtrado de acordo com as opções que estão dentro dessa pasta e, portanto, isso significa que nós criamos diferentes combinações de layers para as diferentes fases do projeto. Portanto, isto na prática quer dizer que, por exemplo, quando estamos à escala 1:200, que é o anteprojeto, vemos algumas coisas que não vamos ver, por exemplo, à escala 1:50, em que queremos ver mais informação sobre outros elementos. E, portanto, cada pasta de vistas tem uma combinação de layers associada. Além da combinação de layers, temos filtros de visualização de modelo, que controlam o nível de detalhe, por exemplo, de portas e janelas, e também temos sobreposições gráficas, e por isso é que nós vemos que em vistas 1:200 os elementos a corte estão a cheio a preto, e se formos ver o mesmo desenho à escala 1:100, uh, mantém a expressão, mas já tem mais informação. Portanto, vocês vão ver que isto é automático, à medida que vão modelando, ele vai gerindo automaticamente o que é que deve aparecer em cada uma das fases. Isto não indica que, ou isto não implica que seja uma coisa fixa. Portanto, estas vistas são geradas por nós. Portanto, se vocês virem que há alguma coisa que está a aparecer a um 100 que não devia aparecer, basta ir às combinações de layers e nós podemos editar todas estas coisas que nós criámos aqui e é isto, no fundo, que está a contribuir para a visibilidade dos desenhos. Ora, se continuarmos por aqui abaixo, vemos que temos a mesma coisa também até à escala 1:50 e, portanto, à escala 1:50 começam a aparecer coisas que não apareciam nas vistas anteriores. Temos também a pasta para plantas de tetos e, por exemplo, vemos que nas plantas de tetos automaticamente o Archicad filtra a informação, esconde o que não é relevante para plantas de tetos e mostra só os tetos. E neste caso, por exemplo, com uma sobreposição gráfica, quer dizer que ele detecta automaticamente as cotas dos vários tetos e a cada teto diferente aplica uma cor diferente. Portanto, ele está pronto a gerar este tipo de grafismo de forma automática. Ora bem, pois o que é que temos mais? Portanto, esta parte eu diria que é o mais simples, portanto, é o gerar peças desenhadas automáticas. Vocês depois irão testar, se vierem aqui aos cortes e alçados, vão ter as mesmas peças desenhadas a diferentes escalas. E se eu abrir, por exemplo, uma vista, este corte 2A, ele vai gerar o corte e eu vou perceber, por exemplo, como é que o modelo é constituído. Portanto, aqui vocês depois, se selecionarem os elementos, vão ver que materiais de construção é que estão associados, como é que eles se intersetam. E, portanto, irão poder explorar a lógica que nós utilizamos para construir um modelo, que é uma lógica que nós propomos, porque funciona, mas obviamente que o template é flexível. Vou abrir aqui mais um corte. Aqui para quem quiser depois explorar mais, há aqui um corte que não é este, deixem-me só ver, eu penso que é o anterior. Pronto, exatamente, aqui vocês podem, por exemplo, explorar como é que nós desenvolvemos coisas como tetos falsos, sancas, portanto aqui é um perfil complexo que foi criado e portanto ele é paramétrico, portanto ele pode ser ajustado diretamente aqui no desenho e permite criar várias opções distintas de remate. Podem também ver a lógica de construção que utilizamos em diferenciação de lajes estruturais com lajes de pavimento, para mais facilmente controlar o grafismo. E depois irão perceber também que nós utilizamos vários favoritos. E estes favoritos que aqui estão vão estar todos disponíveis no template. Portanto, irão ver, se nós viermos aqui à vista 3D, vamos só mudar aqui para a perspectiva. Neste caso, eu quero mesmo uma perspectiva, não quero uma axonometria. Ok. Por exemplo, se formos olhar aqui para detalhes como os decks, por exemplo, este deck é um deck paramétrico, ou seja, é desenhado com a parede cortina do Archicad, que ao trabalhar na horizontal permite funcionar como se fosse uma laje. E, portanto, quando quisermos modelar este tipo de coisa, já não temos que andar a modelar peça a peça. O vosso template vai fazer isto de forma automática, portanto, ele inclusivamente gera a estrutura e isto vai estar disponível dentro dos favoritos de parede cortina. Temos este deck de madeira e se vocês quiserem alterar as dimensões deste deck de madeira, basta ir aqui ao esquema e têm acesso a todo o passo a passo que nós utilizamos para
construir este deck paramétrico. A mesma coisa se aplica, por exemplo, a ripados. Portanto, irão ver que este fecheiro também tem aqui alguns ripados, e estes ripados são também favoritos de paredes de cortina. Portanto, nós tentamos usar ao máximo no template coisas que representassem os favoritos que criámos, portanto, os automatismos que criámos. Portanto, e como devem imaginar, desenhar este tipo de elementos individualmente com paredes ou com pilares, além de consumir tempo quando é necessário atualizar, obriga a recalcular de novo, e aqui basta alterar a parede cortina, que é paramétrica. Ora, irão também encontrar objetos. Portanto, nós temos aqui alguns exemplos de como utilizar bibliotecas do Archicad. Portanto, este ainda é o fecheiro do ano passado, e portanto vão ver que ele ainda tem objetos da biblioteca global, mas o novo template já vem com a biblioteca, desculpem, tem a biblioteca monolítica, o novo já vem com a biblioteca global. Mas aqui dá para perceber, por exemplo, como é que podemos parametrizar todos estes objetos para criar diferentes layouts, e tudo isto está a comunicar em tempo real com os nossos mapas e listagens. Portanto, no novo template que eu já vou mostrar de seguida, vão aparecer mais alguns mapas novos, mas a essência é a mesma. Portanto, nós temos mapas que estão associados, na sua maioria, à classificação Logic Beam, e, portanto, quando nós formos pedir um mapa de vão exteriores, vocês irão ver que o aspecto visual é bastante diferente do que aquele que vem nativamente com o Archicad, e, portanto, este vai-vos permitir ter uma leitura gráfica mais simples e tem aqui muito mais propriedades que podemos preencher ou no objeto ou diretamente na tabela, e, portanto, coisas que normalmente o Archicad peca por não ter como informação base, e aqui nós criamos todos esses dados para vocês poderem preencher. A mesma coisa com as legendagens de pavimentos, mapas de acabamentos. Portanto, se nós viermos aqui à nossa lista de acabamentos, vocês vão ver que ele está sempre a detectar aquilo que eu estou a fazer. E, portanto, sempre que eu modelo qualquer coisa, ele automaticamente, por exemplo, nos tetos, ele descreve todos os tetos que eu construí, qual é o acabamento, qual é o ID. Portanto, tudo está a ser medido em tempo real. Relativamente, por exemplo, às zonas, nós também temos vários favoritos de zonas, temos alguns novos. As zonas permitem-vos automatizar aqui várias coisas. E como eu não vou querer repetir o vídeo do ano passado, depois convido a verem o vídeo do ano anterior, que está no nosso site. Vocês irão ver que temos aqui vários tipos de tabelas. Se viermos aqui, por exemplo, a áreas por fração, eu vou só pôr aqui. Ora bem, não é este. É o área útil, se não me engano. São vários, exatamente. Deixem-me só aumentar aqui um bocadinho para se ver melhor. Pronto, aqui temos um exemplo da tabela de áreas. Portanto, o que é que ele está a fazer? Ele está a ler as zonas que nós colocamos no modelo e está a gerar automaticamente esta informação. Portanto, ele detecta as zonas por piso e dá-nos logo o total de áreas, o somatório de todos os compartimentos. Podemos também calcular a volumetria por piso. Podemos também, por exemplo, ver os parâmetros urbanísticos, ou até ter um requisito que às vezes nos é feito, que é uma lista de layers dos layers que estão a ser utilizados no projeto. Portanto, acho que vale a pena depois explorarem, nem que seja só a título de exemplo, para perceberem o que é que cada uma destas coisas faz. Há aqui um outro também muito engraçado, que é a legenda, por exemplo, da cozinha ou dos equipamentos, que lê todos os objetos que foram utilizados, tem as dimensões, tem as quantidades, é possível adicionar um custo, e portanto isto eu acho que é algo que é essencial no dia a dia de um gabinete de arquitetura, ter estas coisas preparadas e prontas a utilizar. Ora bem, o que é que temos depois ainda mais relativamente ao template Archicad? Quando pesquisarem, vão ver que no livro de layouts nós temos uma vasta coleção aqui de mestres. Portanto, estes mestres têm neste momento uma legenda que tem o nosso logotipo, depois podem substituir pelo vosso ou podem criar uma nova legenda, mas portanto todos estes mestres já estão associados às nossas pastas. As nossas pastas têm aqui desde peças escritas a peças desenhadas, e irão ver que dentro de cada uma, por exemplo, se eu vier desenhos gerais, plantas,
já tenho aqui todas as folhas preparadas para começar a importar os meus desenhos. E a mesma coisa até com as peças escritas, por exemplo, o Archicad, irão ver que pode gerar coisas automáticas como a capa ou o índice de peças desenhadas que ele vai atualizar, ou a lista de layers, ou o índice de alterações, etc. Por fim, temos os publicadores. Portanto, nós temos publicadores preparados já para exportar em diferentes formatos. Os mais comuns, portanto, DWG, DWF, IFC e PDF. E, portanto, basta, se necessário, fazer aqui algum ajuste, mas por defeito, aquilo que ele exportar já tem ou já responde à maioria das necessidades. Pronto, isto é uma volta geral, depois poderão ter acesso a este fecheiro. Aliás, muitos de vocês já o têm e poderão depois testá-lo novamente e explorá-lo. Mas vamos então para a versão 2.2, da versão 28 e da versão 29. Portanto, nós ainda nem sequer apresentámos a versão 29 porque ela é muito recente. Vamos apresentar daqui a alguns dias, portanto iremos anunciar uma data, mas este template já está preparado para esse 29. Então, começando pelo template da versão 28, que vai então estar disponível já nos próximos dias. Quando iniciarem um novo projeto, irão carregar o template Logic Beam 2.2 para a versão 28. Eu vou fazer aqui um novo. Irão reparar que é um fecheiro que está vazio, portanto não tem nada modelado. E vamos já ver aqui algumas diferenças. Ora, este aviso aqui não tem a ver com o template, tem a ver com o Beam Tool. Portanto, falta aqui um update, mas não entra aqui em colisão com o template. Ora bem, primeira questão, a questão das bibliotecas. Portanto, se viermos aqui ao nosso gestor de biblioteca, nós já temos a biblioteca global integrada no template. Isto é importante porque permite para já acesso a muitos mais objetos e permite que esses vários objetos estejam sempre na língua nativa, portanto em português. E à medida que a Graphisoft adicione pacotes adicionais, basta acrescentar a esta lista. Mantivemos a pasta de texturas Logic Beam e, portanto, vocês vão ver que quando descarregarem, além das pastas que vêm no template e que são nativas do Archicad, nós temos as texturas da Logic Beam, que são texturas, vá lá, oferta nossa, e que complementam aquilo que o Archicad tem. Portanto, há aqui várias categorias, desde asfalto, decoração, madeira, natureza. Muitas delas, se calhar, não estavam muito bem representadas no Archicad por defeito, e nós adicionamos aqui texturas com bastante resolução e que podem adicionar às vossas superfícies, e algumas delas já estão mesmo associadas a materiais e a superfícies do próprio template. Portanto, esta pasta deverá estar carregada sempre que tiverem a usar o template, que é para não terem aqui um aviso de elementos em falta. Depois incluímos também a pasta de superfícies adicionais, que é um pacote da Graphisoft que acrescenta mais superfícies àquelas que vêm nativamente com o Archicad, e portanto nós temos aqui tanto para a versão 28 como para a versão 29, e isto virá então no pacote depois do download. Ora, o que é que temos aqui mais? Então vamos aqui por partes. Relativamente aos favoritos, portanto, como veem, nós aqui não temos nenhum modelo, mas temos várias coisas prontas a modelar. Se vocês vierem, por exemplo, aqui aos favoritos de parede, vão ver que já temos aqui paredes pré-configuradas, neste caso paredes para núcleo e para acabamentos, se estivermos a trabalhar por camadas, mas se quisermos trabalhar com paredes compostas, irão ver que nesta nova versão temos mais composições, e temos mais composições não só em paredes, também em lajes, também em coberturas, portanto todas estas ferramentas receberam mais pastas com mais composições. E portanto, mais uma vez, elas são editáveis, portanto, são uma boa base para quem quiser depois criar as suas próprias composições. Vão também reparar que a lista de superfícies está maior, portanto temos mais superfícies, temos mais acabamentos, portanto mais coisas que podemos utilizar nos nossos projetos. E se viermos aqui um bocadinho para baixo, vamos ver que, embora a estrutura de layers se mantenha mais ou menos idêntica, houve alguns ajustes aqui nos índices de interseção para garantir que o template funcione ainda melhor
do que estava a funcionar. Portanto, nós detectámos, às vezes, em alguns cortes, materiais que não estavam a interpretar corretamente, porque as lajes e as paredes estavam com índices diferentes e, portanto, corrigimos essa situação e, portanto, essa parte está resolvida. E depois entramos aqui nesta parte, portas e janelas, portanto, temos aqui várias pastas que nós, embora a biblioteca seja fácil de configurar, nós preparamos favoritos, portanto, tem aqui várias categorias de correr, de batente, de pivotante que podem utilizar. E eu agora queria vir aqui para os objetos, porque nos objetos é onde vão ver mais diferenças. Então, nós agora temos aqui vários favoritos, temos aqui escadas e rampas já configuradas ou pré-configuradas, com a leitura gráfica do nosso template. Se viermos a objetos, temos aqui muitas coisas, por exemplo, estacionamentos, temos aqui curvas de viragem, temos também vegetação simbólica nova ou até símbolos gráficos novos. Se formos, por exemplo, depois aqui a outras ferramentas como a zona, aqui vão encontrar bastantes mais coisas porque criamos mais pastas para diferentes fins, portanto, por exemplo, habitação, serviços, e temos vários tipos de zonas. Depois a minha colega Loriane pode explicar melhor o que é que estas coisas realmente fazem, mas, portanto, tentámos ampliar aqui o leque de opções na ferramenta zona. Ora bem, depois relativamente à estrutura aqui do mapa de vistas. Pronto, vocês irão reparar que no mapa de vistas aparece uma nova pasta, que é a pasta das acessibilidades, e portanto essa era uma lacuna que nós tínhamos. Irão também reparar que há algumas diferenças na ferramenta dos vermelhos e amarelos, as cores convencionais. Portanto, quando tínhamos em simultâneo vermelhos e amarelos, objetos ficavam ocultos, portanto, atualizámos essa questão. E se viermos aqui aos mapas e listagens, vão ver que, a pedido de algumas famílias, reintroduzimos os mapas nativos do Archicad, ou seja, nós no template anterior deixámos apenas os nossos próprios mapas e algumas pessoas gostavam de utilizar os mapas originais do Archicad, ou porque eram uma base, uma referência, e portanto voltámos a introduzir esses mapas dentro do template. Pronto. Depois, mais coisas novas. Irão encontrar algumas diferenças, alguns ajustes aqui nos favoritos, de ferramentas de corte e alçado. E portanto aqui convido-vos a pesquisarem e a verem o que é que há de novo. E se viermos aqui ao nosso livro de layouts, vamos ter naturalmente uma pasta nova dedicada também às acessibilidades, que era o que faltava no template anterior. Ora, eu acho que daqui não me esqueci de nada. Obviamente quero só mostrar uma coisa, depois vou deixar só a Loriane falar também um bocadinho, para ela falar sobre, de certa forma, de forma geral, aquilo que mudou, mas eu queria falar a questão das bibliotecas globais. O que é essa história das bibliotecas globais? Porque surge muitas vezes essa pergunta. Ora, até à versão 28 do Archicad, as bibliotecas eram localizadas por país, por região. Portanto, havia a biblioteca portuguesa, havia a biblioteca suíça, norte-americana, e entre versões do Archicad havia por vezes objetos diferentes. E portanto, muitas vezes nós víamos que as pessoas diziam, ok, há ali um objeto que eu gosto que está na biblioteca da Suíça, mas que não há na versão portuguesa. Então as pessoas muitas vezes acabavam a descarregar a biblioteca portanto, num idioma estrangeiro, punham dentro do Archicad e aquilo desformatava ali o texto todo. E, portanto, quando a Graphisoft adotou esta questão da biblioteca global, uma das coisas que resolveu foi a questão de, independentemente da versão do Archicad, todas as pessoas poderem utilizar as bibliotecas de todos os países em simultâneo, com automaticamente tradução desses objetos. Isso significa que, se vocês forem pesquisar, agora temos muito mais coisas do que tínhamos antigamente. E isso dá-nos, obviamente, mais opções de desenho. Então, se eu vier, por exemplo, aqui desenhar uma parede, eu vou fazer uma parede com o novo template. Portanto, neste caso é uma parede básica e eu quero utilizar aqui um material standard, pode ser aqui um tijolo. E já agora, só para quem nunca viu, portanto, a configuração do template é muito simples. Portanto, nós só temos que escolher a complexidade da parede, se é básica, ou se é composta, ou se é perfil complexo. Aqui vou pôr a espessura. E depois não tenho que me preocupar com esta parte, porque ela já está toda configurada de acordo com as canetas do template. Só tenho que pensar se quer ou não ter acabamentos. E depois, outra coisa muito importante que tem a ver com as listagens.
nós devemos sempre utilizar, além da classificação do Archicad, a classificação Logic Beam, que é o que vai depois permitir que estas tabelas que estão no mapa de projeto funcionem. Então, se esta parede é, por exemplo, uma parede estrutural, eu devo classificá-la como um elemento, parede. Se é um acabamento, ou se ela ou seja, se ela própria tem um acabamento, eu devo classificá-la como uma parede simples. E isto vai fazer logo com que isto corresponda com uma tabela. Depois basta dizer aqui a posição e depois, consoante a fase do projeto, nós podemos acrescentar informação ou não. Pronto. Se eu desenhar aqui qualquer coisa, só para vocês verem a questão das bibliotecas e dos OVMs, vamos, por exemplo, ter aqui um pequeno edifício, eu quero pôr uma porta e uma janela, posso ir aqui, por exemplo, aos favoritos da Logic Beam, quero uma porta de batente e quero, por exemplo, esta porta sem guarnição, então eu vou escolher a direção e vou dizer para que lado é que quero abrir. E vou fazer a mesma coisa com uma janela, pode ser aqui uma das janelas também da nossa lista, esta se calhar, bom, ainda cabe, vamos pôr aqui. E o que é que está a acontecer aqui? Neste caso, nós estamos a ver uma representação gráfica que está associada ao filtro de opções de visualização de modelo. Portanto, vocês vão reparar que este filtro teve que ser todo reconfigurado porque na versão 28 e 29 isto mudou bastante. Portanto, vocês vão ver que há aqui estes menus novos que não existiam e, portanto, tivemos que atualizar todas estas coisas. Agora temos muito mais opções para controle gráfico, o que por um lado é bastante bom, mas por outro lado também é mais trabalhoso de configurar. E, portanto, quando nós mudarmos aqui a fase, vamos ver, a 1.500 ele tem uma leitura, a 1.100 tem outra, a 1.50 tem outra, ou seja, ele vai automaticamente aumentando o nível de detalhe e se estivermos em planta de tetos, ele automaticamente sabe que é para ocultar a informação. Vocês vão ver que isto já está associado às vistas. Portanto, quando eu estiver numa planta a 1.200, ele tem esta leitura, a 1.100 tem esta leitura e a 1.50 vai ter esta leitura. Portanto, não é preciso mudar muito mais. Pronto, era só esta questão das bibliotecas que eu queria falar. Vou só passar a palavra à Loriane, que se pode dar mais uma ideia geral do que é que mudou. Portanto, força, Loriane. Ora bem, eu acho que. Espera só um bocadinho, Loriane. Estás mute. Deixa ver se eu consigo. Pode ser aqui alguma configuração da minha parte. Então eu vou só. Ora bem, eu acho que agora já me estão a ouvir. Portanto, houve aqui algum problema de som, mas eu penso que ouviram durante a maior parte do tempo, correto? Foi só agora mais recentemente que parou. Ok. Então pronto, eu acho que fiz aqui alguma alteração. Vamos ver se a Liliana, entretanto, já consegue falar. Se entretanto não der, como eu fiz aqui uma alteração no GoToMeeting, se calhar podia só para saíres da sessão e voltares a entrar, porque eu acho que se a pessoa entrar novamente ele já vai deixar falar. Uhum. Ok, vou só confirmar se não me estão a ouvir. Estamos os dois mute. Ora bem, temos aqui um pequeno problema técnico. Eu estou a ouvir. Agora, a Loriane também me está a ouvir.
Então, se calhar É não, Loriane. não conseguimos é ouvir a Loriane, será? Sim. Sim, é isso mesmo. Ah, agora conseguimos ouvir. Ok. Loriane, vou-te só pedir que testes agora, por favor. Não, ele não aparece como verde. Ora, deve haver aqui algum problema. Vamos ver. Só um segundo, que eu vou tentar aqui mais uma opção. Loriane, não sei se me consegues ouvir agora. Ia-te pedir se pudesses, por favor, sair da sessão e voltar a entrar. Ok, eu acho que agora já vai dar. Desculpem aqui por este compasso de espera, mas há sempre um ou outro problema técnico nos diretos. Vamos só aguardar aqui então que a nossa colega entre. Ok, vamos ver se agora já está. Estou? Sim, agora conseguimos ouvir. Pronto, eu acho que o GoToMeeting não atualiza quando nós mudamos aqui as opções de bloquear o microfone, ele por alguma razão não atualizou. Pronto, mas agora sim, desculpem, aqui é o problema técnico, eu acho que a Lorena já vos pode falar aqui um bocadinho mais sobre a Acho que sim, nova tens de versão. partilhar o ecrã, porque entretanto tu deixaste de partilhar o Sim, ecrã. sim, sim, eu vou partilhar novamente. Ok, acho que agora já temos tudo Pronto, assim, novamente a boa. funcionar. Pronto, boa tarde a todos. Como eu estava para dizer, ou tentei dizer, vou aproveitar aqui o embalo do OVM para dizer que a grande diferença entre a biblioteca monolítica e a biblioteca global é o facto de, por exemplo, o espaço mínimo que dava para usar, tanto as janelas como objetos, na biblioteca monolítica era nos objetos nas janelas e portas, tudo junto. Eles agora separaram essa opção, que à primeira vista até pode parecer uma coisa assim um bocado passa ao lado, Uhum, mas isto permite, exato. por exemplo, em projetos de acessibilidades, podemos definir logo a zona livre de passagem da cadeira de rodas. Isso já é uma E, coisa que já estamos a prever. exatamente, se nós mudarmos aqui para acessibilidades, portanto, nós temos esta opção, se isso estiver configurado no objeto, É, porque vai aparecer. Portanto, ele tem agora exatamente. este filtro aqui, e deixa fazer essa configuração à parte. Há portas que à partida já estão pré-definidas Uhum. com essa informação. Sim, E pronto, isso foi a grande diferença que eu pelo menos notei. Além de ter muito mais controle, por exemplo, mesmo nas portas dá para automaticamente definir se elas vão para o meio da parede ou não, mesmo que nós as tenhamos desenhado inicialmente à fase. Tem sido mais algumas operações, mas esta foi a que me despertou mais interesse porque realmente abriu-se aqui uma pequena porta na representação desta questão aqui das acessibilidades, que não está a exatamente. funcionar. Não, eu estava aqui a ver que nesta não está ativa, mas pode ter a ver com o facto, eu vou ver se não há aqui nenhuma sobreposição, não há. Não, isso é mesmo no OVM. Vamos ver aqui se por acaso não está aqui ativo. Porque ela está ativa no objeto, pode ser aqui alguma coisa que esteja desligada. Onde é que isso estava? Portanto, estou a vender um peixe que não está fresco. Sim, entretanto, Pá, não importa, não é aí onde está azul. Carrega ali no certinho. aqui, Aí é onde tens selecionado, exatamente. estava Pronto, e agora desligado. fazes ok. Pronto. Pronto, Pronto, já está. Portanto, dar isto até sexta-feira. descobrimos aqui mais uma coisinha para corrigir até sexta-feira. Portanto, o que isto faz é que nós agora podemos optar por ver ou não ver esta opção, o que dá muito jeito, porque assim em determinadas vistas podemos ligar
noutras podemos dizer que não queremos, daí aparecer este OVM novo das acessibilidades. Pronto, isto foi uma coisa que, pronto, que realmente achámos que daria jeito de adicionar. Depois, em relação às zonas, Uhum. elas estão muito configuradas para ir buscar informações sempre às propriedades. Apesar de termos adicionado um favorito que vai buscar o número e o nome de zona, elas são muito alimentadas pelas propriedades que estão a elas ligadas. E as classificações depois estão sempre ligadas às propriedades que vão estar Uhum. associadas a elas, ou seja, se a zona está classificada como habitação, só as propriedades dedicadas à habitação é que vão estar ligadas. Se a zona estiver classificada como serviços, só as propriedades dedicadas a serviço é que vão estar ligadas e por aí fora, de acordo com as várias utilizações que temos. E isto permite com que as propriedades fiquem muito mais organizadas, que não nos percamos onde temos que colocar as coisas, e fica muito mais objetivo. Isto pode ser confuso para quem não está habituado a usar as propriedades, daí nós termos deixado na mesma um favorito com o número de zona e nome, mas a partir do momento estas propriedades é também o que permite depois alimentar as tabelas. Portanto, aconselhamos sempre, por exemplo, uma coisa que estamos a usar bastante é aqui a descrição, como está ali nas classificações gerais, e depois o campo do compartimento, que no fundo é o que está mais a alimentar o que é que Exatamente. Portanto, se clicarmos compartimento. aqui, irão ver que existe uma lista que já está pré-definida. Portanto, isto é uma propriedade. Vocês depois podem editar a propriedade, se quiserem alterar alguma terminologia ou acrescentar um compartimento. Portanto, se eu disser que isto é uma cozinha, ele vai automaticamente perceber que em background este é o nome do compartimento. Ou seja, uh, eu também, normalmente essa opção é colocada aqui em cima, mas nós sentimos que é mais fácil, em vez de estarmos a escrever ou estarmos limitados a estas opções, criamos uma propriedade onde temos muito mais opções. E portanto, se preenchermos este compartimento, ele não vai aparecer aqui, mas na tabela, quando chegarmos à tabela, ele já irá aparecer com o nome exato. E depois há outras coisas. Desculpa, Loriane, mas Não, diz. não, é só para dizer, pronto, ela aqui não está a aparecer porque o favorito que usaste foi o genérico para de zona bruta, mas nas zonas das áreas úteis aparece lá. Uhum. Mas, no fundo, os nomes das propriedades. Podes ir aos favoritos, Francisco, por favor. Acho que eu não sei se posso ter Sim. o. Eu não sei se posso ter o controle também que era para mostrar, mas pronto. Se entrar, entra dentro da pasta da habitação, por favor. Ok. Por exemplo, aqui no próprio nome está sempre a dizer qual é que é o campo que está a ser usado no selo. Portanto, os, Uhum. os três primeiros estão a usar o nome e o número de zona, pronto, que é o básico. Mas depois, por exemplo, se tem compartimento e área, a área ele vai buscar Exatamente. automaticamente, mas se não vai buscar a propriedade do compartimento, ou então vai buscar a propriedade da tipologia, ou então vai buscar a propriedade da fração, e no fundo ele vai buscar a informação que alimentarmos, mas sempre a ir buscar estas informações aqui das zonas, nas propriedades. É uma questão de explorarem. Ok. Então. Há aqui outra coisa que pode ser interessante é que portanto, nós podemos também associar aqui comentários sobre o tipo de fração, ou seja, ele deixa escolher se é um apartamento, se é um escritório, uma loja, deixa-nos também colocar aqui comentários sobre a orientação solar, deixa-nos também indicar se isto é um compartimento que está acima ou abaixo do solo. E portanto, há aqui vários campos que normalmente não existiriam e portanto estão disponíveis e que depois vão automaticamente aparecer nas tabelas. Aqui, por exemplo, nas tipologias, também podemos logo escolher uma tipologia associada portanto, a este compartimento ou a esta fração. E, portanto, todas estas coisas são propriedades e, portanto, elas automaticamente vão ter correspondência depois na nossa tabela. Se viermos aqui à nossa tabela, portanto, aqui será, se não me engano, áreas por fração, penso eu. Ora bem, áreas brutas por piso, onde é que está? O áreas brutas, a tabela a seguir, à que tens selecionado. Uh, Ela deve aparecer. Eu também não sei que favorito é que puseste, não reparei. eu vou ver aqui novamente. Sim. Portanto, este aqui, ora Zonas bem, é úteis. o número de zona, não de zona. Portanto, é logo o primeiro. Eu acho que ele não está aqui classificado Não, está ok. como. Ele está ok. É, Ele tem que aparecer nas áreas úteis, na tabela das áreas úteis, deixa ver que é no grupo aqui. 2. Grupo 2, No grupo 2 das áreas, tabelas. E nem área a área útil. útil, número de divisões, por exemplo. Aí já vai aparecer. Ora Já bem, é na de porque. cima. Foi a de cima. A tabela de cima. Deixa eu ver, não.
Deve ser aqui Dá outra. lá as definições dessa tabela, porque pode estar uma propriedade a faltar. Sim, vamos ver aqui. Ora bem, É o zona. que está errado. Ok, então é mais uma coisinha que temos que aqui corrigir, então até sexta-feira, que é o layer. Pois, portanto, exatamente. Exteriores públicas, portanto, se alterássemos aqui o layer, agora já iríamos provavelmente. Exatamente, cá está. Pronto, estão a ver que já aparece então em que piso é que está, qual é o nome do compartimento e qual é a área. Ok, então ainda vamos fazer aqui mais alguns ajustes, mas eu acho que de uma forma geral, isto pode ser difícil de explicar aqui se calhar numa sessão curta, mas estes favoritos têm muito potencial porque acrescentam muitas coisas àquilo que vem com as zonas originais do Archicad. Sim, e também só também à parte, na maior parte das propriedades, se passarem só o rato por cima, vai aparecer um pop-upzinho com a explicação de para que é que aquela propriedade serve. Uhum, Portanto, se tiverem dúvidas, passarem lá o rato, aquilo diz lá. Se não ok, aparecer nada, não está pronto. nada Se viermos escrito. aqui ao gestor de propriedades, pronto. Sim. Aí no gestor de propriedades, se selecionares, por exemplo, ali o lote, eu penso que aí na zona do lote, podes carregar. Aí, não, então o lote não tem nada. No compartimento, Ora ou seja, bem, o que eu estou a dizer é, aqui na descrição, pronto, aí, por exemplo, o compartimento, está aqui a descrição. Quando em falta, podem ser adicionados. Grupo 1 para geral, grupo 2 apartamentos, grupo 3 áreas técnicas. Esta informação aparece na janela das propriedades do elemento, por exemplo, se passarem só o rato por cima, vai aparecer uhum. um pop-upzinho a explicar. Ok, exatamente. Portanto, se nós viermos aqui, ele vai explicar o que é que vai indicar aquele texto. Por exemplo, aqui, O vamos lote pôr não tem nada, passa só por cima do compartimento. Não era sem carregar. vamos ver, porque é que não estará a funcionar. A partir é só passar o rato por cima, ele não, sem selecionar. Uhum. Ah, não está a aparecer. Isso deve ser, se calhar, uma definição que tens no archicado para não aparecer as ajudas, não sei. Sim, pode estar aqui desativado alguma coisa. Mas bom, vamos rever isso. Sim. Ok, não sei se Loriano, se queres acrescentar aqui mais alguma Não, questão a acho esta que não, parte. Bom, acho que falaste tudo, abrangiste tudo o que geral, só ali no publicador, é que pronto, há mais publicadores além daquele pack, uhum, mas não, de resto, acho que pronto, foi falado assim tudo. Lá está, é um bocado a apresentação do ano passado, adicionámos coisas, corrigimos outras, vamos ter outras uhum. ainda mais para corrigir, portanto acho que não tenho mais nada a acrescentar. Sim, isto é uma coisa que está sempre a evoluir. Portanto, o que nós sentimos, portanto, eventualmente para terem todos uma ideia, desde o lançamento do ano passado houve cerca de 300 downloads. Não sabemos se todos estarão a utilizar, mas pelo menos muitos clientes nossos Logic Beam adotaram o template e para muitos deles fizemos alterações, portanto fizemos adaptações específicas. E portanto, se eventualmente for o vosso caso, podem sempre depois contactar-nos e nós podemos avaliar que tipo de necessidades é que têm e o que é que se pode acrescentar especificamente só para o vosso caso. Pronto, antes de terminar, eu queria só mostrar aqui o do 29, portanto aqui já temos o Archicad 29, vamos ter também o mesmo template e aqui irão reparar que há ligeiras alterações por causa da versão em si, nomeadamente nos mapas e listagens. Portanto, nos mapas e listagens do 29, nós passamos a ter possibilidade de fazer configurações diretamente nas células. Então, se eu entrar, por exemplo, aqui, vou só fazer aqui uma porta, só para aparecer na tabela. Se eu puser uma porta e entrar dentro de um dos mapas de portas nativos do Archicad, não se preocupem com as cores, isto é mais só para mostrar que é possível agora editar este tipo de campos, que antigamente não era. Portanto, vão ver que no 29 vocês podem selecionar individualmente campos e alterar, por exemplo, só a cor de um campo, o que dá bastante jeito. E, portanto, nesta versão 29 nós já colocamos alguns mapas coloridos para vocês depois perceberem que podem fazer este tipo de configuração que no 28 não dá. Okay? Muito bem, então eu acho que podemos ir às questões.
Eu penso que quem quiser colocar questões agora já pode. Portanto, eu penso que os microfones deixam ativar-se. Exatamente. Também temos o chat ativo. Portanto, se quiserem usar as mensagens, também funciona. Ok, então temos o Paulo Carrasqueira. Sim, força. Ainda estamos a gravar, sim. Ok, pronto. Boa tarde, Francisco. Sim, sim. Boa tarde, Loriana. Eu tenho apenas uma questão. Pensava que ia terminar a gravação antes das questões, mas pronto. Relativamente às zonas, vi que tinham adicionado mais definições. A intenção é que seja a própria zona que faça a leitura das características, é isso? Se pretende? Sim. Usar a zona também para ter medições de volumes, Sim, portanto, acabamentos, é isso? isso já acontecia na versão anterior. Portanto, o que nós fizemos foi acrescentar mais favoritos e simplificar alguns dos que existiam antigamente, porque alguns Ok, tinham selos demasiado complexos e, portanto, fizemos alterações nesse sentido. ok, é só. Obrigado. Pronto, temos aqui uma questão da Margarida Carvalho, de como é que se faz os vermelhos, amarelos e azuis. Portanto, o Archicad nativamente faz os vermelhos e amarelos, portanto os azuis não faz, a não ser que se faça a configuração de uma sobreposição gráfica associada a uma propriedade. Portanto, no caso do template, vocês vão ver que esse trabalho já está feito, ou seja, por defeito ele vai considerar que tudo o que nós estamos a fazer é nova construção. Então, se eu vier aqui às cores convencionais e clicar, por exemplo, na planta do piso 1, todos os elementos estão a vermelho, porque ele parte do princípio que todos os elementos são novos. E porquê? Porque se nós formos ver as definições de cada um destes elementos nas propriedades, eles estão com o estado de renovação construir. Mas eu vou ligar aqui a tabela para vocês verem o que é que acontece com os azuis. Portanto, vamos pôr aqui a nossa palete de renovação. Portanto, esta é a palete que normalmente vem com o Archicad, o que nos permite, por exemplo, estar a desenhar qualquer coisa. Portanto, imaginem que eu tinha aqui um outro elemento, mas que era uma demolição. E, portanto, tradicionalmente no Archicad nós vamos pegar nestes elementos e vamos clicar aqui no bulldozer e eles passam a amarelo. Depois, quando eles passam a amarelo e quando temos a visibilidade em simultâneo do vermelho e do amarelo, vocês podem ver, por exemplo, que o objeto porta mudou de aspecto. Portanto, ele quando estava só em demolições aparecia o arco da linha de abertura, quando estamos a ver as cores convencionais desaparece. Portanto, isto é uma configuração que se pode ajustar aqui. Nós vamos depois poder dizer, quando estamos a ver os amarelos e os vermelhos em simultâneo, se queremos ou não esconder símbolos de porta e janela ou objetos. Portanto, neste caso está ativo, mas depois podem desativar. Agora, aqui a parte mais interessante é a questão dos azuis, porque os azuis, como não vêm nativamente no Archicad, nós criamos propriedades e criamos sobreposições gráficas. E, portanto, sempre que nós tivermos alguma coisa, vamos fazer aqui uma nova parede e vamos dizer que esta nova parede é existente, ok? Por exemplo, e vamos pôr aqui uma janela também, e eu quero legalizar estes elementos. Ora, como eu não tenho aqui essa função, o que é que vai acontecer? Vocês vão ver que nas propriedades de cada uma das ferramentas, nós adicionamos uma opção que está aqui nas classificações gerais, que é o a legalizar. E, portanto, aqui nós vamos poder dizer se o elemento é ou não é para legalizar. Portanto, e se for, vamos pôr aqui sim. Vamos fazer a mesma coisa com esta janela. Também pôr um sim. Pronto. E estão a ver, automaticamente ele mudou para azul. E mudou porquê? Porque nesta vista nós temos em simultâneo o filtro de vermelhos e amarelos, mas também um filtro de sobreposições gráficas que nós criámos, estes cores convencionais. Portanto, eu vou mostrar como é que isto seria novamente sem ser aplicado. Portanto, isto é o original, um 50. E se eu mudar para cores convencionais já está azul. Se eventualmente depois quiserem mudar a cor do azul ou quiserem que ele preencha a parede toda de azul, aí já tem a ver com as opções das próprias sobreposições gráficas. Portanto, vocês vão ver que depois a nossa regra de legalizar deixa editar. Portanto, eu posso mudar a
cor da caneta, se eu não quiser este azul, ou se eu quiser uma trama a cheio, posso mudar para trama a cheio e quando eu fizer OK, ele vai então atualizar. Okay? Portanto, basta fazer esta alteração nas propriedades e dizer que o elemento é legalizar. Ora, a seguir temos o Bruno Alvarinhas. Força. Boa tarde. Eu tinha aqui duas questões. Uma, eu às vezes até tenho medo de a fazer, de fazer este tipo de questões, porque eu uso profissionalmente o template da versão 1 e já me apercebi de algumas coisas que fui eu que alterei sem querer, que eu depois pensava que eram erros e não eram. Mas este suponho que seja. Não é erro, é talvez uma melhoria, uma sugestão. Eu julgo que no mapa de vistas nós temos... portanto, a proposta, vistas para a proposta pré-definidas e vistas para as sobreposições. Julgo eu que não havia vistas pré-definidas para existente. Não, realmente não tem, não. Ok. Então, era uma sugestão. Sim, ok, vamos adicionar. Ok. Vou pôr aqui na lista. Ok, obrigado. E uma questão agora que eu já tinha antes e que agora com esta imposição, com esta sugestão do novo template, se redobra, que é como é que eu posso, em projetos que já estejam iniciados, portanto, em projetos que eu tenho agora com o template anterior, ou que eu tinha com templates anteriores a ter o vosso primeiro, atribuir-lhe este novo. Eu sei que há coisas que não fazem sentido, ou seja, pisos, níveis, essas coisas todas. Mas será que há uma forma de facilitar que todos estes atributos, automatismos, todas estas coisas, eu possa atribuir a um projeto feito? É assim, haver há, mas implica fazer uma revisão profunda no fecheiro. E vou explicar porquê. Porque a maior parte destas sobreposições gráficas funcionam com regras, bem como estes mapas de vistas funcionam com regras. E, portanto, essas regras teriam que estar ativas, ou seja, por exemplo, toda a estrutura de layers tinha que estar nesse fecheiro, ou todas as propriedades que fazem as regras funcionar também teriam que estar nesse fecheiro. E, portanto, possível é, mas nós teríamos que exportar do template para esse projeto a decorrer todas estas coisas. Portanto, isso iria implicar reimportar ou criar uma nova lista de layers. Teríamos que exportar, por exemplo, todas estas sobreposições gráficas. Portanto, nós podemos chegar aqui e exportar isto para outro fecheiro. Mas o meu receio é que, ao exportarmos peça a peça, ele não funcione no conjunto, porque há aqui muitas coisas que dependem umas das outras. Mas é algo que se pode experimentar. Mas normalmente o template é algo para utilizar num projeto que estejamos a começar. Ou seja, uma base para algo que vai acontecer. Mas mais uma vez isso não significa que eu não possa ir buscar coisas, porque tudo o que está aqui é exportável. Eu posso exportar favoritos, também posso exportar atributos. Pronto. Pois, a minha questão é se havia alguma forma mais ou menos central, sei lá, no mapa de atributos, há assim qualquer coisa que eu já não lembro bem do nome. Atributos. É assim, Bruno, eu já fiz isso, dá uma trabalheira descomunal, posso já dizer. Eu, inclusive, até chamei um fecheiro, eu chamei-lhe fecheiro purgatório, que era para passar as coisas de um fecheiro antigo, sem classificação nenhuma, ia para o purgatório. No purgatório, eu atribuía as coisas a partir de favorito e depois disso aqui para o fecheiro final. Há sempre informação, há sempre alguma coisa que vai ficar para trás, há sempre alguma coisa que vem, que acaba por vir, seja porque a questão é muito também por causa das bibliotecas, porque a biblioteca monolítica costumava ter o número da versão à frente. Por exemplo, havia a cama 23, cama 24, cama 25, que era referente à versão do archicado. Agora é só a cama, mas assim como havia a cama, lavatório, frigorífico, sanita, por aí fora, também há o selo de zona que vem da biblioteca, há a escada, há o cobertor da escada, espelho da escada, painel de guarda, balustre de guarda, há todos estes mini, não é mini atributos, mas todos estes mini componentes, assim da parede de cortina também, que também partem da biblioteca. E isso também são tudo coisas que depois vai ser necessário converter. Agora, se for uma coisa, é possível, mas é preciso tempo e é preciso fazer as coisas por fases. Eu já o fiz, foi há algum tempo, compensou o tempo, porque houve várias coisas novas que estavam, que efetivamente depois acabaram por dar jeito, mas é um processo que pode não ser
eu não se garanto o 100%. É assim, fazendo as coisas com calma e por partes é possível, mas, por exemplo, nessa transição que eu fiz desse projeto, as zonas, por exemplo, preferi refazê-las do zero, muito por causa da alimentação e das propriedades que já estavam colocadas. Mas foi a única coisa que eu fiz do zero. O resto foi tudo convertido, mas demorou algum tempo. E até estou a pensar também se já vou fazer isso noutro fecheiro, já a pensar também no desafio que vai ser, porque já sei que vai demorar algum tempo. Mas Ok. pronto, Mas só para ficar com um ponto de partida, a tentativa partiria de ir ao mapa de atributos e exportá-los todos e importá-los todos no novo. É eu isso? não faria assim, eu faria antes abrir um fecheiro novo com o template novo e pôr as coisas do fecheiro antigo para o novo. Ok. Copiar o projeto em si. Sim, mas lá está. Por partes, por partes. Sim, por partes. E sempre com um fecheiro intermédio. Porquê? Porque imagino, por exemplo, se tiver propriedades que estão no fecheiro antigo, propriedades até que possam estar a aparecer em todas as classificações, ou propriedades que fez teste por aí fora, que depois, se não fizer esta questão de desligar as classificações, essas propriedades vêm todas arrastadas. E isto entra naquela questão que eu disse que não se garante o 100% que fique tudo ok. Porque isto depois acaba sempre por vir de arrasto e há sempre alguma coisa que vai acabar por estar a contaminar do antigo. Pronto, mas eu acho que é melhor partir para pôr o antigo num fecheiro intermédio para depois pôr no novo. Exatamente, aqui uma questão é assim, por exemplo, se o Bruno tiver o template vazio e ao lado, noutro archicad, o seu fecheiro, o mais fácil para garantir que controla a passagem das coisas é copiar coisas por fases. Por exemplo, primeiro as paredes, depois as lajes. E sempre que copia as paredes, quando vê que elas estão já no novo template, tem que confirmar se elas já estão no layer correto do novo template e tem que perceber se ao fazer o copy não trouxe propriedades que não fazem parte do template, que é para evitar contaminar o fecheiro com coisas que não queremos que aconteçam. Portanto, o mais fácil é ter os dois projetos abertos e fazendo, por exemplo, copiar todas as lajes, depois todas as paredes, depois todas coberturas, que é para ir controlando cópia a cópia a contaminação, aquilo que está a acontecer. Eu posso também sugerir, nesse fecheiro, quando, por exemplo, copiar as paredes todas do fecheiro antigo, vai para o fecheiro intermédio. Sugiro, quando está no fecheiro intermédio, ir, por exemplo, ao gestor de atributos e, se vier, por exemplo, com linhas do outro fecheiro, fazer o apagar e substituir todas com outra linha. E as linhas, as layers, materiais de construção, por aí fora. E as superfícies, por exemplo, consegue facilmente ver, como nós temos as superfícies todas nas pastas, todas as que vierem de fora vão ficar fora das pastas. Portanto, aí também facilmente dá para perceber o que é que veio do outro fecheiro e ir sempre aos atributos e apagar e substituir por um novo e assim garante que depois os atributos não venham de arrasto. Ok. Então, pronto. Obrigado. Pronto, esta história dos templates, como devem perceber, é uma coisa complexa porque envolve muitas coisas, muitos parâmetros e no Archicad estas coisas estão todas ligadas entre si. E portanto, quando nós criamos uma vista, essa vista depende de imensas coisas, depende das combinações de layers, depende dos OVMs, depende das bibliotecas e portanto é uma coisa que tem que ser feita com algum cuidado. Pronto. Ora bem, então agora temos aqui uma questão do Luís Cruz. Força. Eu não sei se me estão a ouvir. Sim, sim. Sim, boa tarde. Relativamente a essa questão que estavam agora a falar da passagem, quando temos às vezes um novo template e precisamos passar a informação de um fecheiro para o outro, a transpor elementos 3D, eles têm que ser feitos por cada história que estão associados, ou podemos passar, imaginem que temos 3 pisos, conseguimos passar as paredes todas dos 3 pisos ao mesmo tempo? É assim, existe uma opção. Desculpa, não, existe uma opção no Archicad que é o agrupar. E o agrupar até permite passar várias coisas em simultâneo. O problema é que nós assim não temos grande controle sobre aquilo que está a acontecer em todos os pisos ao mesmo tempo. Ou seja, e a questão também é esta, que imagino que no fecheiro de base tem paredes associadas a cada piso, não é? São 3 pisos, umas paredes são associadas ao piso 0, outra ao piso 1, outra ao piso 2. Exatamente. Eu, ao copiar, vou ter que copiar também piso a piso, não é? Porque é assim que eu costumo fazer. Sim, e sim. Demora mais tempo, mas... E vai ter que configurar os pisos do template, que é para baterem certo. Exato. Com os desse projeto que está a decorrer. Sim. Okay, sim, eu também faria piso a piso. Acho que dá para fazer pelo 3D e associado a que esteja tudo igual nas localizações, mas eu preferiria fazer piso a piso. Exato. Um processo que eu não atalharia. Tentaria não atalhar. Exatamente. Ok.
Já agora, só aproveitava também de estar a falar convosco. Eu tenho subscrevi o Archicad à Logic Beam e não sabia que vocês tinham este template disponível. E do que eu percebi, ele está disponível aos vossos clientes, não é? Sim, sim, ele está disponível. Como é que é Portanto, possível ter acesso ao descarregar. template? Eu mostro aqui, portanto, no nosso site do logicbeam.pt. Nós temos aqui uma parte que é os downloads, e temos aqui template Archicad Logic Beam, entre outras coisas. Também temos aqui outros downloads para o Archicad, mas para o template, portanto, aqui temos o vídeo da apresentação do ano passado, que é bem mais extenso, e portanto hoje optámos por não repetir. E depois basta preencher aqui com os seus dados. Portanto, o sistema detecta automaticamente o NIF e o e-mail do cliente, e portanto, e depois dá-lhe acesso aos fecheiros para descarregar. Ok. Isso é imediato, esse processo? Sim, normalmente é rápido, sim, alguns minutos. Ok. Pronto. Obrigado, então. Nada. Pronto, nós vamos então terminar. Portanto, obrigado a todos os que se inscreveram. Como veem, ainda temos aqui alguns ajustes para fazer até sexta-feira, portanto, mas sexta-feira vamos disponibilizar. Portanto, para quem já descarregou o template no passado, ou seja, quem se inscreveu no site, não precisa novamente se inscrever. Portanto, irá receber um link para descarregar a nova versão. E portanto pode usar uma ou outra, obviamente. Para quem nunca fez o pedido e portanto está nestas condições de ser um cliente da Logic Beam e ter uma subscrição ativa, pode depois, a partir de sexta-feira, fazer o pedido, ou se fizer já hoje tem acesso ao anterior, para depois descarregar a nova versão. Pronto, se eventualmente, eu já vi que tinha aqui uma mensagem direta de um gabinete que diz que portanto, tem licenças do Archicad, mas que não é com a Logic Beam, pode sempre contactar-nos, pode fazer a migração das licenças para a Logic Beam e aí passa a ter acesso não só ao template, mas também às sessões de dúvidas que temos sempre às quartas-feiras, passa a ter acesso também aos plugins e se for utilizador do Twinmotion, passa a ter também suporte com o Twinmotion. Pronto, vamos terminar a sessão. Muito obrigado a todos. Eu vou só parar aqui a gravação